E aproveitando essa ideia da escola sabatina, né, que é sobre fidelidade, eu vou falar sobre dízimo no sábado. Eu não sei quanto tempo vocês têm de caminhada dentro da igreja adventista, mas independente de quanto tempo você tem, eu já pude perceber pelas igrejas que eu passei um fenômeno que tem acontecido. Quando nós tomamos estudo bíblico, uma das doutrinas é o dízimo e oferta. E nós aceitamos o dízimo e oferta, né? Tanto é que acho que a maioria de vocês aqui são batizados. E para batizar, nós precisamos aceitar as doutrinas da igreja. E essa doutrina do dízimo e oferta, a gente faz um estudo dentro da Bíblia, aceitamos e vamos e batizamos. Com o passar do tempo, algumas ideias são introduzidas na nossa mente a tal ponto de lutarmos até mesmo contra o dízimo e contra a oferta. E esse é um tema que eu posso falar, porque eu não recebo de dízimo e nem recebo de oferta. Não sou pastor, não ganho. Então eu posso comentar sobre isso e não vai fazer efeito nenhum com relação a mim. Eu não tenho interesse nenhum com relação à defesa dos dízimos e oferta. Pelo contrário, o meu papel aqui é assim como Josué fez na lição, chamar o povo de Deus a uma fidelidade. A uma fidelidade. Vocês sabem como começou o dízimo na igreja adventista? Alguém aqui já teve a curiosidade de falar assim, como que foi? Onde começou? Quem colocou essa doutrina dentro da igreja adventista? A igreja adventista começou em 1844. Em 1844. E quando foi para organizar a igreja adventista, os principais da igreja adventista, os líderes, tiveram alguns problemas, algumas dificuldades em organizar. E aí, o que sobrou? Sobrou aquelas pessoas que pregavam o Evangelho. E essas pessoas que pregavam o Evangelho saíam para pregar o Evangelho com o que tinha. Eles não tinham ajuda nenhuma. E às vezes eles tinham que sair da sua casa e ir pregar o Evangelho em outro lugar. E às vezes estava frio, lá nos Estados Unidos. A igreja começa lá nos Estados Unidos. E às vezes estava frio, e às vezes estava nevando. E eles tinham que se virar com o que tinha. E o que fazer? Aproximadamente 14 anos após o começo da igreja, em 1844, agora nós estamos em 1855, somente então uma escola foi formada, e nessa escola que eu falo é uma classe, foi formada uma classe, e nessa classe foi estipulado um pagamento de dízimo. Esse pagamento seria 2 centavos de dólar a cada 100 dólares. Então, a cada 100 dólares que um componente da igreja ganhava, ele ali dava 2 centavos. E aí você pode pensar, nossa, que micharia, 2 centavos. Se fizéssemos a correção hoje, esses 2 centavos equivalia aproximadamente a uns 60 reais. Naquela época se comprava roupa com centavos, só para vocês terem uma ideia. Então, 2 centavos era algo equivalente a